Diz-me o que comes que eu te direi quem és. O que a gente costuma dizer é que a relação do homem com o alimento vai muito além disso e vai muito além em tempo e amor do que a gente pode pensar ou do que a gente considera normalmente no dia a dia. Praticamente tudo que a gente faz hoje, que a gente existe, a sociedade como a gente conhece, ela existe por causa de comida. O homem só fez a sociedade quando ele pôde plantar o alimento, quando não houve mais, quando ele conseguiu domesticar os animais. A partir daí ele começou a ser sedentário e criar a sociedade como a gente conhece hoje. Mais um exemplo um pouco mais perto, continentes foram descobertos por causa de comida. Saíram da Europa, num erro de navegação que graças a Deus aconteceu porque estamos aqui hoje, né? Descobriram a América, mas eles estavam procurando cravo e canela, na verdade. E esse mesmo amor, essa mesma paixão pela comida que é eterna na gente, que conecta o mundo inteiro o tempo todo, nas cozinhas, nas coisas, foi o que juntou a gente nesse projeto, que é um projeto que tem por premissa provar que todo mundo pode cozinhar, que cozinhar é fácil. Não só todo mundo pode, mas todo mundo deve cozinhar. Eu conheço o Boris há muito tempo, muito mais do que eu queria, na verdade. E, óbvio, como toda grande ideia, a nossa, começou num bar, que era um bar que ele era dono na época, e em vários papos acabamos descobrindo essa paixão comum por cozinhar por amigos. Eu cozinho desde os 12 anos com a minha mãe, ele acredito que cozinha desde a infância também, e a gente sempre cozinhou nos eventos de faculdade para 20, 30, 40 pessoas, nas viagens longas e tal. E o que a gente queria fazer com todo mundo era, tipo, contaminar positivamente todo mundo com esse amor que a gente tinha pela comida, fazer que as pessoas quisessem cozinhar também, quisessem receber os amigos e ficar na cozinha dividindo, cara, aquele cheiro de cebola caramelizando na manteiga, não tem coisa igual aquilo. E a gente, bom, cara, sonho, maneiro, e aí, como é que a gente faz isso? Começamos com o primeiro problema. Eu falei, cara, para a gente provar, quer dizer, para a gente fazer as pessoas quererem cozinhar, tem que provar que cozinhar é fácil. Eu falei, gênio, ideia genial, e agora temos mais um problema. Como é que a gente vai gravar isso? Ninguém tinha equipamento, não sou fotógrafo, nem ele. Aí surgiu o Betinho, que era um amigo meu de tempos também, que cozinhava comigo em casa de amigos, e ele falou, cara, eu comprei equipamento novo agora, eu estou fazendo fotografia, eu faço a captura dos vídeos, e com isso a gente conseguiu fazer uma primeira temporada. A gente tem os vídeos no canal nosso do YouTube, vocês podem procurar depois, por favor. Mas nesse ínterim, antes da gente começar a gravar, eu conheci o Guto, que vocês vão ver nas fotos que eu vou apresentar daqui a pouco. É uma figura que não tinha como não ser parte do projeto. Eu conheci ele num evento de blogueiros que chamava Hot Dog Vulgar. Mais uma vez, a comida ligando as pessoas. E a gente conversou, a única pergunta que eu fiz para ele, se ele queria participar do projeto e se ele sabia cozinhar. Ele falou que sim, falei, tá dentro. Acho que foi o teste mais fácil que alguém teve para arrumar um trabalho. O Neves participou com a gente o tempo todo nessa primeira temporada, tirando fotografias. Quase todas as fotografias lindas que vocês vão ver daqui a pouco são dele. E sempre deu força, dividiu a cerveja com a gente. A gente bebe horrores gravando também. Aí ele dividiu todo esse tempo como parceiro, como amigo, e a gente pensou, no final dessa primeira temporada, que acho que foram de 5 episódios, de 4 vídeos cada, né? Vamos convidar o Neves para entrar, porque ele estava fazendo curso de fotografia, de gastronomia também, acho que era uma decisão mais justa, mas é uma decisão que eu me arrependo até hoje. Eu vou deixar o Boris falar com vocês e eu vou mostrar as fotos aqui por trás. Bom, os vídeos tiveram o retorno que a gente esperava, mas num tempo muito mais curto do que a gente imaginava. E, com isso, os seguidores começaram a cobrar da gente que fizéssemos eventos reais. E aí a gente decidiu realmente sair. Quer dizer, sair não, migrar, ir também para o mundo real. O primeiro evento foi no meu bar, depois de uma noite comum de trabalho, lá para as 3, 4 da manhã, a gente começou a cozinhar um pernil de 20 quilos no forno, num cozimento que leva 12 horas e o pernil tem que ser regado a cada 30, 40 minutos. A gente não dormiu, levamos um colchão inflável, separado, não era de casal, que fique claro. Enfim, e ali passamos uma noite agradável. Lá para as 2 da tarde chegaram 20 amigos, os 4 ogros, a gente estava cansado, mas foi uma tarde maravilhosa de confraternização, diversão e tudo mais que envolve a mesa. E aí a gente viu que ali a gente precisava
pegar aquela panelinha que a gente tinha formado, primeiro na internet, depois entre os amigos, e transformar num caldeirão onde coubesse quem quisesse entrar. De lá para cá, cerca de 100 invasões, que é como a gente chama nossos eventos, aconteceram, a maioria no Rio de Janeiro, algumas em São Paulo, enfim. E foi maravilhoso. A gente, no começo, tinha dificuldade porque a gente não definia o número de porções e ficava preso na cozinha. As pessoas queriam trocar com a gente depois de comer e não conseguiam porque a gente ficava lá a 90 graus de temperatura no fogão. Bom, sendo assim, a gente partiu para definir o número de porções e aí, depois que essas porções terminam, a gente vai para o salão beber, conversar, trocar ideia. Cozinhar para si próprio é muito mais que uma terapia. Cozinhar para si próprio é controlar aquilo que a gente coloca para dentro. É controlar os glutamatos, os corantes, os conservantes. Afinal, a gente está vendo aqui, nesse número enorme de palestras, como a gente tem o poder de modificar o mundo, de como é que a gente não vai controlar o que entra para dentro do nosso corpo. Cozinhar para o próximo é muito mais que isso. É você doar um tempo que hoje não existe. A gente vive aí uma ditadura do consumo, enfim, do individualismo. A gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar, a gente não tem espaço para nada. E cozinhar para o outro é se doar um pouco. Cozinhar para o outro é justamente isso. O que eu posso dizer é o seguinte: o que motiva a gente é justamente o retorno afetivo que a gente recebe. Que a gente até vai falar sobre uns 3 cases no final da palestra. O que eu quero dizer é o seguinte: aqui a gente ouviu agora um monte de palestrantes maravilhosos, neurocientistas, sociólogos, enfim, cientistas, e a gente aqui falando do poder da cozinha. Mas o que a gente pode fazer de bom nessa vida é doar um pouco do seu conhecimento, do seu talento, da sua expertise, doar para o outro, franquear. Cada gotinha no oceano, se juntar, vão se transformar num tsunami do bem que varre o mundo com boa intenção e conhecimento. Neves, é contigo. Eu estava querendo falar uma coisa que o Boris falou, muito importante. Nossa motivação para a cozinha. O que leva a gente a cozinhar? Todo mundo aqui, desde pequeno, já foi inundado por aromas e sabores. A gente, quando nasce, a primeira coisa é o peito da mãe. Então, você tem o cheiro, você reconhece o cheiro da sua mãe, você reconhece o sabor do leite. Vamos fazer aqui um exercício rapidinho. Se todo mundo fechar o olho, 5 segundinhos. Pensem no que vocês gostavam de comer quando eram criança. Cheiro da casa da avó, prato que a sua mãe fazia, um salgadinho, um picolé. Vocês são capazes de sentir o sabor e sentir o cheiro. Isso é uma memória culinária. É a identidade culinária que a gente tem. Cada um formou a sua. O Jimmy tem a dele, o Boris tem a dele, eu tenho a minha. A minha foi formada por 3 pessoas em particular. Minha mãe, uma tia que morava com a gente, e a mãe de um amigo meu, que cozinhava barbaridade. A mulher fazia comida assim, em escalas gigantescas e muito boa. E não tinha como não comer e era muito bom. Minha mãe e minha tia me ensinaram 3 coisas que elas falaram assim. Eu tenho 42 anos, então vocês vão entender porque é meio estranho. Aprenda a passar um telegrama, assinar um cheque, preencher um cheque e fazer um bife com ovo. Elas falavam que com isso você vai escapar de tudo e não vai morrer de fome. Cara, telegrama eu nunca mandei para ninguém. Também nunca recebi, não sei se alguém aqui mandou, recebeu. Se alguém recebeu é melhor não falar porque vai mostrar um pouco da idade. Cheque, todo mundo preencheu e o bife com ovo me salvou muito. A mim e alguns amigos. Porque eu tenho amigos que são capazes de queimar água se forem fazer um café. E isso é importante, foi a primeira vez que eu tive a noção que você cozinhar para alguém é bom. Você põe um sorriso na cara das pessoas, você alimenta a alma das pessoas. Fica todo mundo comendo junto, rindo junto, brigando junto, como a gente faz. A gente passa o dia inteiro se falando, pensando em comida, qual vai ser o cardápio do outro evento, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. A gente se pega o dia inteiro, assim, mas literalmente. Literalmente não, porque a gente está, graças a Deus, cada um fica no seu computador. Porque a briga ia ser feia também. Mas a gente passa o tempo inteiro pensando o que a gente vai fazer no próximo evento, o que a gente vai cozinhar, como é que a gente vai poder fazer um negócio melhor. Isso é o que o Boris falou, a gente doar um pouquinho. A gente está doando um pouco de amor. A gente está colocando amor na comida, isso é importante, a gente junta as pessoas. Aqui todo mundo, amanhã vai ter jogo. No Rio vai ser Flamengo e Vasco,
aqui eu acho que vai ter Grenal, se não me engano. Pô, um churrasco, a gente junta as pessoas, cara, a gente não se dá conta o quão isso é importante. A gente vai, come, bebe mais do que come de vez em quando, mas não se dá conta da interação social que isso é. Isso desenvolve um coletivo, que é uma coisa impressionante. E a gente faz isso todo dia e não se dá conta. Né? O que a gente tenta mostrar é que a gente não deve banalizar a comida. Né? A gente somos 4 figuras abjetas de vez em quando, mas a gente não brinca com a comida. A gente brinca entre a gente brinca nos vídeos, mas a gente não brinca com a comida, porque a gente gosta de comer. A gente gosta de fazer comida para os outros. Isso é importante. O Boris falou que a gente vai contar uns cases, eu vou contar uma história que aconteceu com o Guto, antes de falar a minha até. A gente estava num evento e o Guto estava bebendo a cerveja, fumando cigarro dele do lado de fora e parou um carro. Assim que parou o carro, abriu a porta, era uma senhora que estava com uma criança dentro do carro. Aí ela perguntou assim, pô, você é um dos ogros, aqui está tendo um evento de vocês? O Guto, tá, pô, a senhora quer alguma coisa? Ela assim, olha, eu vim aqui por causa do meu filho. Meu filho é autista. Ele adora o vídeo de vocês. Ele queria vir comer um sanduíche. Tem como fazer um sanduíche? Eu não posso levar o garoto para dentro do restaurante porque ele não interage bem. O Guto, na hora, saiu, pegou o sanduíche, levou. O garoto fez uma interação com ele, porque vocês viram ele aqui. Não tem como não interagir com o Guto. Eu falo que ele parece um kiwi, porque ele é todo abrutalhado, peludo, assim, é uma coisa absurda. Mas ele é macio por dentro, ele é um doce, entendeu? Então eu falo que é meu amigo kiwi, ele fica meio revoltado. Mas isso é uma coisa impressionante. Ele ficou chocado. Ele é casado com a Tereza. E a Tereza tem 2 filhos, um deles também é autista, num grau tranquilo assim. Eu não sei nem usar o termo, mas então ele, quando viu esse autista brincando com ele, interagindo com ele, foi sensacional por causa de um sanduíche, gente. Por causa de um hambúrguer. Não é nada demais. Qualquer um pega uma carne moída, faz um hambúrguer, frita e pronto. Então, isso para vocês verem como é que é importante você se juntar e fazer uma coisa tão simples quanto cozinhar. O Jimmy vai começar a falar os cases que a gente tem para contar e eu acho que vai ser legal para vocês ouvirem as histórias. Essa primeira história que aconteceu até recentemente, e essa mostra muito bem a questão da conexão. O que essas ondas, esse ripple effect, acontece quando você toma uma atitude interessante por algum amor que você tem na vida. Existia no Rio de Janeiro uma lanchonete chamada Gordon, que durou de 68, olha o tempo, até 98. Ela, infelizmente, fechou por problemas pessoais do dono, mas essa lanchonete era famosa, era um lugar que eu conseguia comer às 4 horas da manhã, já na década de 80. E tinha sanduíches com nomes tipo Diabólico, Angélico, tinha molho de curry, molho rosé, que era uma receita especial deles, com abacaxi, crepe e vaca preta, que é a Coca-Cola com sorvete, cara, aquele maravilhoso. E a gente fez, dos sanduíches que a gente lembrava, de novo, num papo de bar, a gente teve a ideia de fazer um mês inteiro. A gente geralmente invade uma vez por semana o restaurante. A gente fez um mês inteiro essa invasão, cada semana com uma edição de um dos sanduíches que a gente lembrava e mais gostava do Gordon. O primeiro evento foi lotado e eu estava na cozinha com os outros 3, devendo, com a parede cheia de comanda, devendo sanduíche, e um garçom entra e fala que tem um senhor querendo falar comigo lá fora. Eu falei, cara, pede para ele esperar um pouco, isso aqui, estou lotado, não dá para sair agora, chapa cheia de hambúrguer para fazer. Aí ele voltou 1, 2, 3 vezes, na terceira eu falei, cara, eles falaram, cara, vai lá falar com ele, porque o cara não vai desistir. Saí, entrei no salão, um senhorzinho de cabeça branca, ele vira para mim, prazer, Gordon. Eu falei assim, você não tem noção do que é encontrar, tipo, um dos seus ídolos de adolescência em pessoa. Aí a gente bateu o papo, mais de 2 horas lá, e na segunda semana apareceu um cara chamado Ricardo Steele. O Gordon tinha uma característica, a logo dele era um canguru, o cardápio era todo desenhado à mão, tinha vários desenhos na parede, cartazes. Ricardo era o designer do Gordon. Ele criou o canguru, ele desenhou os cardápios todos, e ele levou uma bolsa cheia de desenhos originais a lápis dele e deixou com a gente. Mais uma conexão. Um amigo nosso em comum estava fazendo o projeto final de faculdade dele, designer, e sobre o Gordon. Por acaso, sobre o Gordon. Então ele veio e falou, não sei o quê, você consegue, se você consegue, conhece o Gordon, fala com ele, não sei o quê. Eu falei, não, cara, eu tenho o melhor, eu tenho os desenhos originais. Ele quase chorou. Ele mandou o PDF da apresentação dele, o trabalho ficou fantástico e ele foi aprovado na faculdade com louvor. Essas conexões a comida permite pra gente. Você tem uma agora? Gente, antes de eu contar o meu case, eu queria dizer que até a tese que a gente está defendendo aqui, já são 2 dias que depois dos eventos a gente vai comer, beber e trocar ideia
com quem está fazendo esse evento, né? Com as pessoas que acabaram de falar aqui horas e horas e horas. Ontem a gente foi dormir 3 horas da manhã. Enfim, porque a gente fica nessa fome de trocar e tudo em volta de uma mesa. Mas vamos lá, rapidinho. O meu case, eu estava sentado no computador, no Facebook, pipoca um inbox de um cara que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, dizendo que a filha dele, de 6 anos, era super fã da gastronomia, mas que tinha um pouco de medo do Guto. E mandou um desenho, que ela fez um desenho com os 4 e com o Guto numa posição especial, fazendo uma gentileza que ela mesma ali estava trabalhando para não sentir medo da figura do Guto. A gente ficou amigo, não o conheço pessoalmente até hoje, mas ele mora longe. A gente ficou amigo, eu descobri depois, em bate-papos, que ele estava com câncer, que ele tinha acabado de se separar da mulher, que ele tinha perdido o emprego e que ele muito pouco estava vendo a filha dele. Enfim, para pular, ele hoje trabalha com cozinha, a filha está com ele, morando com a mulher, mas com a ex-mulher, mas com ele está curado do câncer. A única coisa que está faltando para ele agora é arrumar uma namorada. Marcelo. A gente estava uma vez, eu e o Boris, o Jimmy e o Guto não puderam participar, a gente estava num evento de gastronomia no Rio, que é o Rio Gastronomia. E a gente ia fazer uma participação numa palestra que era sobre cerveja e comida, como harmonizar cerveja com comida e como usar a cerveja na comida. A gente estava batendo papo, de repente chegou um garotão, assim, pô, vocês são dos ogros, vocês são os ogros, não são não? A gente falou, a gente é, porque ele, pô, cara, aí, larguei a faculdade por causa de vocês. Eu falei, porra, brother, aí não faz isso não, bicho. Porra, por causa da gente, cara, pô, olha a responsabilidade, cara, por que você fez isso? Ele, sempre tive vontade de fazer gastronomia, nunca tive coragem, ele usou um outro termo, mas... E eu falei assim, cara, eu vejo os vídeos de vocês, eu já fui na invasão e decidi, larguei, acabei com a faculdade, amanhã, isso não é um domingo, amanhã eu começo a faculdade de gastronomia. Isso não tem preço. Eu espero que ele está fazendo ainda a faculdade, espero que ele continue, né? O pessoal pensa que gastronomia é fácil e faculdade é esse mise-en-scène todo, é difícil cozinhar, é difícil na cozinha, é complicado, o cozinhar não é difícil, o difícil é aquele dia a dia ali. Mas ele, até hoje, me manda foto dos pratos que ele faz, a gente ficou amigo, troca ideia, troca receita, e é impressionante. É assim, não tem preço isso. A gente está aqui, todo mundo fica emocionado quando fala isso. E uma coisa que a gente queria falar, saiam daqui, se não der hoje, faz amanhã, reúne a galera, reúne família, amigo, namorada, peguete masculino, feminino, o que vocês quiserem. Faz uma comida. Faz só para fazer um mise-en-scène com a gatinha, não, cara. Faz uma comida. Junta, bate papo. Né? Aí, nossa frase final, o Jimmy vai colocar aí. A gente tem fome de comida e a gente tem fome dessas conexões todas que ela traz pra gente. E você, tem fome de quê? Obrigado, gente.